Esta sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, começa agora mais um programa Salutes, um programa que foi criado em 2009, lá na AltV, para ser um resgate das medicinas ancestrais e ligar essas medicinas ancestrais com o que há de mais moderno. Quando falamos que é medicina ancestral, nós estamos falando da medicina chinesa, que é a minha experiência, minha prática clínica, a medicina tibetana, a medicina ayurvédica da Índia, e as medicinas da floresta, medicinas dos índios, etc. E linkar com o que há de mais moderno na área da saúde, da terapia e do bem-estar. Entra aí a física quântica, a mecânica quântica, novas teorias, novos comportamentos, inclusive da medicina integrativa. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, e 508 Vivo HD. E também pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, onde os internautas podem interagir com a gente ao vivo online. A partir de agora teremos 1 hora de programação, sendo que a primeira meia hora será apresentada também na TV aberta, em São Paulo, nos canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. E também pela Com Brasil, olhem só. Com Brasil é Sky e Oi TV, ou Oi TV no canal 28, canal 3 da Claro, via Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT. E também pela nossa TV, canal 20, todas as segundas das 13 às 14 horas. Estamos ficando internacional, inclusive, né? Todo o território nacional, ainda pega aqui o pessoal do Facebook, pega muito bem em Portugal, tem gente da Itália que nos assiste, pelo qual eu sou agradecido. Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, desde 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e diretor da ABA. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, o Hospital das Clínicas, a segunda melhor escola de medicina do Brasil. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo IBRAU e Faculdade Dr. Leão Sampaio, e tenho assistido diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e também pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e o curso de extensão em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, do qual eles são os patrocinadores aqui do nosso programa. Muito bem, hoje a pauta do programa de hoje é um pouco da extensão do programa de sexta-feira passada. Falamos com a área psicológica, como que a Covid tem, o impacto da Covid em relação às pessoas, né? Inclusive aumentou muito o caso de depressão, de obesidade, de pânico e etc. Né? As pessoas que tiveram que se confinar, os casais que se davam maravilhosamente bem, entre aspas, de repente começaram a brigar, falaram, por quê, né, que está acontecendo? Ah, os casais, né? Então agora você tem que conviver. Ah, não sabia que você era assim, né? Vários casos, né? Mas, enfim, para tratar desse assunto, eu quero saber também como é que a gente vai tratar utilizando a cannabis. Será que a cannabis pode ajudar nesses tratamentos, tanto de obesidade quanto de depressão? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o grande prazer de receber uma das autoridades nesse assunto, a doutora Ailane Araújo. Ela é médica integrativa, fez especialização de cannabis medicinal nos Estados Unidos, tem certificação internacional, vasta experiência no manejo e no ensino da cannabis medicinal e uma das primeiras prescritoras do Brasil, além de pesquisadora do sistema endocannabinoide e do papel terapêutico dos fitocannabinoides em diversas patologias. Muito boa tarde, doutora Ailane, é um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda aqui no Salutes. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui, poder estar sentada conversando com você aqui, com esses telespectadores maravilhosos. Gostaria muito de agradecer a oportunidade e bora falar sobre um assunto que é super interessante hoje e que eu tenho certeza que a cannabis pode estar ajudando muitas pessoas. Ainda hoje, né, normalmente não se...
Ainda hoje eu percebo, como pessoa física, né, que nós somos, que tem um certo preconceito em relação a cannabis. Pô, é maconha? Será que vai fumar maconha? Tem os seus vários princípios tem o THC e o outro? CBD. CBD. Canabidiol. Canabidiol. Então, cada formulação da planta tem um certo destino, tem um certo objetivo. E as pessoas que ficam com receio não sabem nem o que estão falando, não é isso mesmo? Então, existe uma diferença muito grande entre o uso medicinal e o uso recreativo. E as pessoas confundem o tempo inteiro, por isso que existe esse preconceito, né? Quando a gente fala sobre o uso medicinal, a gente está falando em utilizar as propriedades medicinais que a planta tem para o tratamento de diversas patologias. Por quê? Porque hoje a gente já sabe, né, através de diversos estudos e pesquisas, que nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é o maior sistema do corpo humano. Por que ele é o maior sistema do corpo humano? Porque a gente tem receptores espalhados por todos os órgãos. E esses receptores, quando se ligam a compostos da planta cannabis, né, especificamente, ele faz uma modulação de todos esses sistemas, como o sistema endócrino, o sistema cardiovascular, né, o sistema ósseo, sistema nervoso. E em função disso daí, foi descoberto que o sistema endocannabinoide é o maior sistema do corpo humano. Então, quando a gente, voltando lá, está falando de usos medicinais, a gente está falando de aproveitar as propriedades da planta para tratar essas diversas patologias e modular todos esses sistemas, sem com que a gente tenha os efeitos, vamos dizer assim, colaterais que a gente tem quando utiliza a cannabis para fins recreativos. Ou seja, quando a pessoa utiliza para fins recreativos, ela está querendo, vamos dizer assim, sentir aquele barato, né? Aquele efeito, aquela psicoatividade da planta. Né? Uhum. E o tratamento medicinal não tem isso. A intenção não é com que o paciente experimente esse efeito psicoativo. E tá? nem tem essa viagem, né? Não tem essa viagem. Não tem, exatamente. Né? Exatamente. É um produto ligado à medicina mesmo, né? Exatamente. Agora, me explica um pouco melhor desse sistema endocannabinoide. Endocannabinoide. Cannabinoide. Uhum. É um sistema dentro do organismo, como um sistema nervoso, parte do sistema nervoso, terminais do sistema nervoso, como é que é? Sim, deixa eu só voltar um pouquinho lá na planta. Uhum. A cannabis, a gente tem vários tipos, várias espécies diferentes, tá? É como se fosse assim, a gente tem os cítricos, né? E nos cítricos a gente tem laranjas, limões, tangerinas, que são totalmente, bioquimicamente falando, são frutas diferentes, mas todas elas fazem parte dos cítricos. A cannabis, a gente vai ter o gênero cannabis e ali a gente tem do tipo ruderalis, do tipo indica, do tipo sativa, ou seja, bioquimicamente elas são totalmente diferentes. Então uma que tem uma concentração maior de THC, outra de CBD, outra tem certos fitocannabinoides, outra tem outros terpenos. Então quando a gente está utilizando mais para fins medicinais, a gente utiliza mais as plantas, as espécies, as cepas que tem o tipo de CBD com maior concentração do que o THC, tá? Porque o THC é exatamente esse tipo que vai levar a alguma dessas alterações, esse efeito psicoativo. Tá? Então, o THC ele tem propriedades para tratar diversas patologias, ele é excelente para analgesia, né, no caso de pacientes com dor, ele é excelente para estimular o apetite em pacientes que estão fazendo tratamento com quimioterapia, mas o CBD tem um perfil anti-inflamatório muito grande, o CBD ele também tem um perfil ansiolítico muito grande, tá? Então isso é importante com que o médico que esteja prescrevendo, ele saiba exatamente o tipo de cepa específica, o mais indicado para aquele paciente naquele momento, né? Por isso que hoje em dia já tem curso no Brasil, até desenvolvi o curso aqui no Brasil, a gente dá curso para médicos para poder trazer essa experiência e explicar para os profissionais de saúde a diferença, né, entre uma planta e outra, para o médico saber qual o tipo que ele vai prescrever para esse paciente, ok? O CBD que você falou, ele é mais ligado então para a questão inflamatória e ansiolítica, basicamente, é isso? Ele tem vários, ele possui vários efeitos moduladores no corpo, tá? Além disso, ele é um neuroprotetor.
né? Além de ser um neuroprotetor, ele atua, ele pode também diminuir um pouco do apetite. Então, para pacientes que são obesos, ele vai ajudar a modular a questão da alteração de apetite, né? Porque ele aumenta a biodisponibilidade de um endocannabinoide chamado anandamida que a gente tem no corpo e que faz ligação na área do hipotálamo, que modula o apetite, não só do hipotálamo, como outras áreas do corpo. Então, assim, ele tem N propriedades medicinais, porque ele vai estar modulando todo o sistema, tá? O que acontece? O CBD, ele não liga diretamente nos receptores do nosso corpo, como o THC liga a receptores do tipo CB1. O CBD, ele aumenta a biodisponibilidade, a concentração, vamos dizer assim, do endocannabinoide que a gente produz, que é a anandamida. E aí, por ele aumentar essa biodisponibilidade da anandamida, a gente tem mais anandamida no corpo e a anandamida automaticamente ela se liga e faz essa modulação dos nossos sistemas, entendeu? Então, o sistema endocannabinoide, voltando ao sistema endocannabinoide que você perguntou anteriormente, né? Ele é realmente o maior sistema do corpo humano. Por quê? Porque existe receptores espalhados em praticamente todos os órgãos do nosso corpo, tá? As células do nosso corpo estão cheias de receptores. Cheia de receptores para o canabidioide. Para os fitocannabinoides, entendeu? Então, que estão presentes na cannabis. Na cannabis, a gente tem mais de 120 tipos de fitocannabinoides diferentes. E cada um deles vai agir de forma específica em determinados receptores, entendeu? Fazendo essa modulação. Então, não adianta as pessoas chegarem e falar, vou pegar um canabidiol, aí, um extrato de canabidiol, vou sair tomando sem saber dessa orientação dos médicos nesse sentido. É muito importante isso ficar claro. Inclusive, né? Por exemplo, paciente que tem pânico, paciente que tem esquizofrenia, né? São pacientes que não têm indicação para utilizar o THC em altas concentrações, porque o THC, de acordo com os estudos, ele induz, ou seja, ele aumenta, facilita com que esse paciente tenha crises e surtos, né? Até pacientes com esquizofrenia. Então, são pacientes que se beneficiam muito do tratamento com o CBD, né? Ou CBD isolado, ou um broad spectrum, mas que não se beneficiam com o THC. Então, precisa o médico realmente entender muito sobre esse assunto para poder ver qual que é o mais indicado para esse paciente. Muito bem. Estou recebendo no programa de hoje a doutora Ailane Araújo, é uma das primeiras médicas, inclusive o doutor Neto não chegou, não sei se ele está aqui online, tá? Ele viu e falou, você vai entrevistar a doutora Ailane, foi seu aluno. Ah, legal. Num curso que eu não lembro o que ele falou, não, foi minha professora, tá? O doutor Neto é muito crítico. Eu lembro dele. Você lembra, né? Ele fez o curso de prescrição de canabinoides. Exatamente. A gente faz um curso prático voltado para médicos e profissionais de saúde, onde a gente ensina esses médicos a prescreverem. Ensina o que é o sistema endocannabinoide, a história, né, da planta, da cannabis, e ensina as interações com o nosso corpo, as interações medicamentosas. Então, no curso a gente ensina tudo isso e traz para a prática clínica desse médico, ou seja, como é que ele pode prescrever, o que ele precisa saber, quais são os perfis de plantas que tem, quais são as indicações clínicas para que ele saia do curso ali sabendo prescrever. Então a gente trouxe esse modelo mais ou menos dos Estados Unidos, que é feito fora do Brasil, e desenvolveu uma estrutura aqui no Brasil para poder auxiliar os médicos a prescreverem, porque não é uma coisa simples, fácil, que qualquer um pode sair prescrevendo, isso está errado, tá? Existem indicações, existem algumas restrições, né? Existem interações medicamentosas, então é necessário realmente que haja um conhecimento sobre esse sistema endocannabinoide, sobre o perfil da planta, sobre essas interações sobre o nosso corpo e as medicações que a pessoa toma, né? Para que realmente a gente aproveite os benefícios da planta, né? Ao invés de até trazer problemas futuros para esse paciente. Muito bem, é importante você falar tudo isso, porque, né, de repente é um pouco de moda, né, de repente tomar cannabis, o extrato de cannabis e tal. Eu quero agradecer a presença do Antônio Carlos Fortes, que está assistindo com a gente, o Eduardo Severo de Almeida, o Juan Rek Kochinski, eu acho que é isso. O Eduardo pergunta o seguinte, doutora, o CBD é indicado para demência senil? A minha mãe tem e já usa várias vitaminas em altas doses. Gostaria de saber se talvez o CBD possa complementar esse tratamento. Excelente programa, abraço, Eduardo Severo de Almeida. Pode responder para ele. Olá, Eduardo, tudo bem? Sim, com certeza
o CBD, ele é um neuromodulador, tá? Além de ser neuroprotetor, então ele auxilia e favorece muito esse processo. Além de ter efeito anti-inflamatório, ele modula os neurotransmissores cerebrais, então tudo isso, assim, quando a gente está falando de tratamento, a gente entende, como ele mesmo falou, que a mãe já suplementa várias vitaminas e tal. O sistema endocannabinoide, ele necessita, né, de endocannabinoides, que são substâncias que o nosso corpo produz para fazer essa ligação nesses receptores que existem no nosso corpo. Então, o sistema é composto pelos receptores, por esses ligantes de receptores, né, que são esses endocannabinoides que a gente produz, e por algumas enzimas que fazem a síntese, que fazem a degradação. A cannabis, ela atua, né, mimetizando esses endocannabinoides que a gente produz, fazendo a ligação nesses receptores e modulando todos os outros sistemas. Mas a cannabis, ela não vai aumentar a nível de vitamina B12, ela não vai aumentar a nível de vitamina D, ela não vai dar vanádio para o paciente, entendeu? Vitaminas, minerais, ela não vai quelar metais pesados. Então, são coisas que os pacientes precisam entender na hora de começar um tratamento, porque acha que a cannabis, assim, às vezes a pessoa chega no meu consultório, ela entra na cadeira de rodas e ela acha que vai sair andando. Literalmente, né? Como se fosse o milagre, uma igreja, seja lá o que for, né? Uma panaceia. E não é isso, né? Quando a gente fala do corpo humano como um todo, a gente olha e entende que o tempo inteiro nós estamos passando por reações bioquímicas. Eu estou sentada aqui agora, mas as minhas células estão se multiplicando, tem célula morrendo, tem célula nascendo, meus neurônios estão funcionando, né, estão levando estímulos, indo e voltando o tempo inteiro. E para isso ele precisa de quê? De combustível. É igual um carro, né? O carro precisa de combustível para sair do lugar. E o meu corpo, o seu corpo, o corpo de todo mundo precisa de combustível para poder se locomover, para poder fazer as reações bioquímicas que ele precisa. E isso, da onde a gente adquire esse combustível? A gente adquire principalmente da alimentação. Né? Por isso que é importante a gente ter uma alimentação saudável, uma alimentação, né, que vai dar os nossos nutrientes, tudo que a gente necessite para o nosso corpo, para que a gente obtenha isso. Agora, se também nós somos um paciente, uma pessoa que está muito inflamada, a gente vai ter dificuldade de obter, né, esses nutrientes da nossa alimentação. Então, precisa desinflamar esse corpo. Então, é importante a gente entender que a cannabis ela vai modular os outros sistemas do nosso corpo. Agora, se esse sistema tiver com todas as deficiências deles estancadas, vamos dizer assim, de deficiência de vitaminas, retirar os metais, tudo. Então, a cannabis ela vai potencializar muito mais a recuperação, né, vamos dizer assim, a autocura desse paciente que não tem, que está com esse combustível faltando. Tá? Então, é importante avaliar esse ser humano como um todo, né? Entender quais são os processos metabólicos que ele está passando, dar o combustível para o carro, né? Para poder fazer funcionar as engrenagens do carro direitinho, e a gente associar a cannabis para que ela consiga fazer essa modulação do sistema. É como se fosse assim, eu falo muito isso no curso, pensa que existe um casal que está brigando, eles não conseguem falar de jeito nenhum, né? O cara está lá brigando com a mulher, fala A, a mulher entende B, a mulher depois fala C, entende D, eles não conseguem conversar. E aí, quando você vai buscar uma terapeuta para poder ajudar a fazer essa conversa, esse diálogo, porque está pobre, eles não estão conseguindo. Então, a terapeuta vai lá entender o que cada um está falando, né? E vai mediar a conversa desse casal para que eles consigam se conciliar. O sistema endocannabinoide atua desse jeito. As células estão gritando de um lado, vamos dizer assim, tendo reações erradas, né, tipo câncer, tipo os neurônios estão disparando assim muito a conversa, eles não estão conseguindo se comunicar direito com o outro, a conversa não chega do outro lado, como se fosse o autismo, né, como no autismo. Então, você alimentando esse sistema endocannabinoide, aumenta a anandamida, que seria essa pessoa que vai mediar a conversa. Então, ela vai lá, depois que teve essa conversa que foi feita errada, né? Ela é produzida, ela vai aonde teve a conversa errada, refaz essa conversa de forma harmoniosa, entendeu? E assim, as funções do corpo, vamos dizer assim, ou do próprio cérebro, eles voltam a se comunicarem normalmente, novamente, entendeu? Isso é um juiz de conciliação, né? Exatamente. Isso vai fazer em todas as partes do nosso corpo. Tem uma pergunta aqui do Raimundo do Nascimento, daqui a pouco a gente volta, porque eu quero encerrar. Quem que tá pilotando o nosso suíte hoje? É o Neto? Ou o Salam Aleik? Salam Aleik. O homem bomba da TV Guarulhos está pilotando o
nosso Twitter de hoje. Muito obrigado, viu? Salam alê. Escrito Edmond, né? Edmond, é isso? É, Edmond. É o homem bomba, é direto do Líbano, tem até a marca registrada. Vamos passar nossos GCs antes de encerrar a meia hora da TV aberta, por favor. Esse aqui para marcar consulta ou dividir algumas dúvidas que queiram falar comigo. É o 11 97719 2266. 97719 2266. Falar com a Cauani. É Cauani, mas eu chamo Cauani, né? Tem uma coisa mais indígena, né? Não é? Cauani é meio americano, Cauani já é tribo. É isso aí, 97792266. Na loja virtual nós temos todos os equipamentos da Nova Ciência, todas as máquinas que a gente utiliza no nosso consultório. Tem o PC Zapper, são mais de 10 máquinas que eu tenho lá no consultório. Tem o RPD, tem o Brain Machine, tem o Riotest, tem o ProSync, o que mais que falta? NeuroSpa, Lib Laser, Hidrovitalis, enfim, então todas as máquinas que a gente utiliza estão à venda para os médicos e estão à venda também para o consumidor final. O preço é o mesmo da fábrica. Eu sou revendedor, que eu comecei com essa lojinha para atender pessoas que vinham de fora do Brasil, tinham problemas de mandar envio, mandar comprar. Aí comecei atendendo esse pessoal e acabou crescendo muito a atividade. Ela está com uma loja bem legal. Eu convido vocês para visitarem. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para aquele número que foi avisado anteriormente. O que mais, meu caro? Esse é o site, www.jcbaldan.com.br. Está numa eterna reforma, porque não sai isso, mas enfim, qualquer hora. Os cursos da Nova Ciência e do Instituto BEM, Instituto da Fernanda BEM. Para informações, já tem o próximo módulo, o próximo mês, 95687-5835, 95687-5835 e o 304-9832. 3904-9832. Aqui está longe, eu preciso usar o meu óculos para poder enxergar melhor. Espera aí. 3904-9832, é isso mesmo. E o celular é o 95687-5835. 95687-5835. Falar com a Gracinha da Lauren. A Lauren atende lá para fazer o curso que por enquanto está EAD. Nós estamos todos torcendo para voltar presencial, porque é uma fábula, né? A gente fica todo mundo no final de semana ali, é muito legal. Quem mais, GC? Sim, as mídias sociais. @jcbaldan.acupuntura é o meu Instagram. A gente publica semanalmente 2, 3 postagens, algumas de alimentos, de nutrição, dicas de bem-estar e etc. A gente publica outras coisas, filosofia, os cursos, enfim, é para seguir. E o YouTube tem 2 canais com todos os programas Salutes. João Carlos Baldan, que é o meu nome, e o Além de Agulhas. Tá? Os canais do YouTube estão todos os Salutes. Os que eu fazia na AltV de segunda-feira, que está momentaneamente suspenso, há 10 anos, né? 10 anos e pouquinho, e quase 12, quase de 11. E aqui na TV Guarulhos, há quase 2 anos também, estamos fazendo aqui o programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Então, nesses canais do YouTube você tem acesso a uma série de informações. Basta entrar lá, digitar um assunto ou um nome de uma pessoa, você vai achar muita coisa legal. Acabou, né, Edmundo? Isso, acabou. Muito bem. Ainda falta para meia hora, 5 minutos, é isso? 4? Não dá para ver. 5, né? Então tá bom. 5 minutos eu tenho que encerrar, tá? Porque ela estava com tanto receio, com tão nervoso, ela ligou o disparador aí, como é que para? Peraí, nervoso, puxa. Gente, é nervoso. É o nervoso, é nada, tá sendo ótimo. É nervoso mesmo, juro você. Mas é assim mesmo. Olha, o Raimundo Nascimento Filho pergunta se o Alzheimer tem benefícios desse tratamento com cannabis. O Eduardo Severo falou muito bom, muito boas explicações, obrigado mais uma vez para os doutores. Perfeito. Se a cannabis se encontra nas farmácias, não, né? Aline Moraes também chegando, seja bem-vinda. Sim, encontra nas farmácias já. Encontra já? Já encontra nas farmácias. Mas precisa de receita. Precisa de receita, na verdade, tem 2 produtos à venda aqui no Brasil, tá? E que foi liberado, porque assim, o que acontece?
a gente não pode produzir, plantar cannabis no Brasil, né? E dali fazer o processo todo de produção. Mas pode importar o princípio ativo e fazer a produção aqui no Brasil. Só não é permitido ainda plantar. Só que assim, o Brasil tem muitas leis internas, né? Que dificultam um pouco esse processo de importação da matéria-prima. E as empresas de fora trabalham de outra maneira. Então, elas tiveram que seguir, vamos dizer assim, vários critérios brasileiros e não se encaixaram ainda dentro de todos esses critérios para poder conseguir trazer esses produtos de fora. A única empresa que conseguiu fazer isso é a Pratzi, que vende um CBD isolado, no caso. Ele é só o CBD, ele não tem mais nada. E aí o paciente precisa passar em consulta médica, pegar uma receita, que é a receita azul, tá? Porque agora a prescrição de cannabis, quando os produtos estiverem nas prateleiras, todos em geral, né? A gente vai poder utilizar a receita azul ou amarela, dependendo do nível de THC que tem no produto, tá? Então vai ser super controlado também, Super né? controlado, super controlado. E o paciente pega essa receita, já pode sair dali na farmácia e fazer a compra do produto. Uma coisa que eu gostaria de dizer para os teleinternautas, que eu fiquei sabendo até pelo meu filho, eu não sabia disso, os médicos têm uma cota dessas receitas de azul, né? Não é assim, vai dando, porque é médico, tem 500 receitas azul, vai distribuindo. Não é assim não. Né? O CRM, o CFM, não sei qual dos órgãos que regula, faz na verdade um pente fino e cada médico tem uma quantidade X de... Isso aqui é bom, boa pergunta do Raimundo, mas eu tenho que encerrar primeiro a meia hora da TV aberta. É isso mesmo, Edmond? Não estou vendo. É para encerrar? Isso. Legal. Então vamos encerrar a primeira meia hora do programa da TV Guarulhos, que vai ser apresentado na TV aberta na quarta-feira, provavelmente às 11 horas. E agradecendo pela audiência do pessoal da TV aberta e convidando vocês para vir assistir o programa ao vivo na sexta-feira pelo site da TV Guarulhos, www.tvguarulhos3, número 3.com.br, ou pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, Facebook, você vai ver, está aqui, a gente participa, inclusive as pessoas participam online com as suas perguntas, com as suas questões, críticas e etc, tá bom? Obrigado pelo pessoal da TV aberta. Muito bem, dando continuidade ao programa de hoje, nós estamos tendo o prazer de receber a doutora Ailane Araújo. Ela realmente é uma autoridade no assunto da cannabis. E tinha outras perguntas que eu queria pegar um histórico seu, mas nem deu, né? Não deu tempo, disparou, né? Eu ia querer saber como é que você foi médica, como é que você caiu na cannabis. Agora também não quero. Agora não. Fala. Agora não vale mais. Agora eu não brinco mais. Eu pegar minha bola e vou sair daqui. Não, eu não brinco mais. Raimundo, para explicar, eu explico. Vamos embora. Só mais para frente, se der. Tá. Cannabis pode ser associado, eu acho que é isso, né, Raimundo? A GABA e a taurina e triptofano. Pode ser associado, pode ser utilizado junto? Pode sim. Associado, acho que é associado o que ele quis dizer. Aqui está assinado, não é assinado, né? Deve ser associado. É importante, assim, o médico fazer um exame. Hoje existe um exame que a gente avalia, a gente consegue dosar, vamos dizer assim, né? Dopamina, serotonina no cérebro, são as catecolaminas. Tem catecolamina plasmática, urinária, e ali a gente consegue realmente dosar para saber o que está faltando. E ali o profissional, o médico que está acompanhando, ter esse conhecimento para poder fazer a modulação dos neurotransmissores, né? De acordo com a necessidade desse paciente. Então, L-triptofano, né, 5-HTP, mucuna, enfim, que é L-dopa. O que esse paciente está realmente precisando? Ocitocina, e fazer o ajuste, porque tudo que é demais no corpo também faz mal. Então é necessário que o médico tenha esse conhecimento metabólico para saber o que é mais indicado para esse paciente. Tem alguma categoria médica que poderia ser mais especialista para trabalhar com a cannabis? Seria o endocrinologista, pode ser o clínico geral? Que tipo de médico é mais ligado à cannabis, por exemplo? Boa pergunta. Excelente, adorei essa pergunta. Não, nenhum. Sabe por quê? Porque nós temos o sistema endocannabinoide, conforme eu expliquei anteriormente, que é o maior sistema do corpo. Então, ele está presente em todos os órgãos.
e praticamente nossas células todas. Então, essa é uma cadeira que deve existir na faculdade para os médicos, entendeu? Não só para os médicos, mas para toda a área de saúde, para que a pessoa consiga entender que é um conjunto, que nós estamos todos interligados, que todos os órgãos estão interligados. Eu acho que a cannabis veio exatamente para isso, para mostrar que não existe, por exemplo, agora só o coração, né, só o fígado, só o pulmão, né, só os olhos, enfim, tudo está interligado, tudo se conecta, e para que tudo funcione bem, a gente precisa desse sistema estar bem suplementado, estar bem ativo, entendeu? Para que a gente consiga fazer essa homeostase, manter o equilíbrio do corpo funcionando. Então, todas as especialidades, elas devem entender e devem saber prescrever a cannabis. Entendi. É exatamente isso que a gente acaba defendendo na formação dos médicos, né? Porque se especializou tanto, né? Hoje tem tantas especializações, que o médico acaba se focando só na medicina do dedo mínimo da mão direita. Porque se for da esquerda, tem que procurar outro especialista, né? Infelizmente, quer dizer, por um lado foi muito bom, porque se especializou e se verticalizou o conhecimento naquelas áreas, mas por outro lado também as pessoas que fazem só aquele tipo de especialização têm um pouco jogo de cintura, né? Fica meio enrijecido para ver outras coisas, discutir outras coisas e tal. E além de um fato muito ruim, as pessoas acham que fez medicina sabem toda a verdade do mundo. Na verdade não é isso, né? A gente não está questionando o ensino da medicina no Brasil, está questionando como é que as pessoas lidam com esse tipo de medicina, que está um pouco atrasado, né? Exatamente. A acupuntura entrou há pouco tempo, e a formação dos médicos em acupuntura é ruim, Porque são 6 meses e fazem algum curso assim rapidinho com outras matérias, e a gente fez curso de 2 anos, mais uma reciclagem de 2 anos, aí uma pós-graduação. Não é para, sabe, não é assim, 6 meses ou final de semana virou acupunturista. Não é. Embora seja médico, seja fisioterapeuta, seja otorrino, fonoaudiólogo, seja que for, né? Essa é a questão que a gente acaba discutindo. Você acredita que a cannabis vai ser uma cadeira na escola daqui quanto tempo? Olha, tempo é uma questão difícil da gente precisar, mas eu não acredito, eu acho que é fundamental. À medida que os estudos vão se avançando, as pesquisas estão vindo cada vez mais aí. Fora do Brasil, a gente já tem milhares de pesquisas realizadas, estudos randomizados, duplo cego, enfim, N coisas. A gente entra no PubMed, que é o maior site de artigos científicos do mundo, bota lá cannabis, tem muita coisa. É que aqui ainda no Brasil nós estamos limitados com poucos estudos que estão praticamente começando, e ainda existe muito preconceito exatamente por essa questão de achar que a cannabis é tudo fins recreativos e não entender as propriedades da cannabis medicinal. Então eu espero que realmente isso chegue logo, né, essa consciência, e que as faculdades elas comecem a agregar isso na cadeira deles lá. Isso eu estou vendo aqui no seu currículo, inclusive, não li todo. A doutora Ailane, ela é fundadora e diretora do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide. O primeiro do Brasil, localizado na Otávio Tarquino de Souza, 958. Sim, então, eu quis trazer uns parâmetros canadenses, porque, assim, fora do Brasil, a cannabis já é muito utilizada para fins medicinais, principalmente Canadá e Estados Unidos. Então, eu quis trazer o que eles têm de mais moderno lá fora, como é feito os centros deles de tratamento, e criar um modelo praticamente assim, aqui no Brasil. Então, eu fundei, né, sou eu e o Dr. Wellington Brix, que desenvolvemos esse conceito, que trouxemos isso para cá para o Brasil, e montamos esse Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide, seguindo os parâmetros internacionais. Então, a gente tem toda a parte do acolhimento desse paciente, né, entender o que está acontecendo com ele, a prescrição, ajudar ele a conseguir a autorização da Anvisa, todo esse processo, o pós, né, que é o acompanhamento e o monitoramento desse paciente. Por quê? Não é só pegar a cannabis, tomar cannabis, ir embora para casa e nunca mais voltar no médico.
A cannabis, para você começar a tomar, existe uma dose que é ideal para cada pessoa. Então, para saber qual é a dose dessa pessoa, precisa fazer uma titulação, um ajuste. Precisa saber qual é o melhor produto. Precisa saber quais são os medicamentos que esse paciente está tomando, para ver se tem interação medicamentosa ou não. Espaçar, talvez, o horário entre a tomada desse remédio que pode causar uma interação ou não nesse paciente. O paciente, se fizer uma dosagem muito alta de THC, ele pode ter um pouco de taquicardia, ele pode ficar com a boca seca, ele pode ter ansiedade, ele pode ter até pânico. Então, assim, não é simples o negócio, é uma responsabilidade muito grande. Então, o médico precisa dar esse acompanhamento. Então, é esse conhecimento que eu quero que as pessoas tenham aqui no Brasil, que eu quero trazer essa consciência, essa responsabilidade, que a cannabis realmente ela é benéfica para muitas patologias, ela ajuda muitas pessoas. Inclusive, eu não sei se você sabe, que eu adoro falar sobre isso, é uma das coisas que eu dou aula, que existe um estudo que mostra e comprova que nós sofremos uma síndrome de deficiência clínica de endocannabinoides. Ou seja, a gente, com o passar dos anos, vai produzindo menos endocannabinoides no nosso corpo e isso estaria ligado à manifestação de diversas patologias, principalmente entre elas a fibromialgia, a enxaqueca, a síndrome do intestino irritável, entre milhares de outras patologias. Isso seria uma teoria para praticamente todas as doenças que a gente tem, porque estudos mostraram que foram retiradas amostras do líquido cefalorraquidiano e que apresentava a hipofunção desses endocannabinoides, ou seja, tinha pouca concentração, entendeu? No autismo também. E aí, se você tem pouca concentração, você desenvolve a patologia. À medida que você começa a suplementar, né, você vai botando os níveis normais, ideais, aí vai voltando todos os sistemas a funcionarem novamente. Como se a gente tivesse uma deficiência de ferro, de vitamina C, né? Então, deficiência de ferro deixa a pessoa cansada, com queda de cabelo, ela não consegue fazer as coisas, unha fraca. Então, é mais ou menos a mesma coisa. A doutora Geisa Quental, inclusive, esteve aqui, foi aluna sua, né? Pelo que eu soube. Foi aluna minha. Foi pelo que eu soube. Vou mandar um beijo para a Geisa. E ela tem filho autista, né? Ela falou, inclusive, da experiência dela do autismo com a cannabis, né? Faz um mês e pouco, ela esteve aqui na sua cadeira, aí onde você está. E ela tem algumas... Quer dizer, o programa, por que as pessoas vêm no programa? Porque tem um critério, né? Tem muita gente querendo aparecer, mandando release e tal. Eu olho com todo o carinho, com todo o aspecto. Primeiro que eu não conheço e coisas assim... Para me ganhar precisa mostrar coisas, né? Não é bem assim. Então, às vezes a gente repete, né? Às vezes já veio umas 3, 4 vezes, a Geisa falou do tratamento com o filho dela, com o bem-estar por intermédio da cannabis. O Raimundo Nascimento Filho, Raimundo Nascimento Filho, pode se manipular a cannabis? Acho que não, né? No Brasil, não. Não. Ainda Ele também pergunta o seguinte, o nosso sistema de doença ainda é muito forte no nosso meio. Você concorda? Concordo. Eu queria até trazer um adendo, uma visão sobre isso, né? Que às vezes os pacientes chegam lá, qual a especialidade dela? O que a doutora faz? O que a doutora fez? Ela é psiquiatra? Ela é neuro, porque eu trato paciente com Alzheimer, eu trato paciente com Parkinson, eu trato paciente com toque, com ansiedade, com depressão, né? E aí não é minha especialidade. Eu primeiro fiz pediatria, depois eu fiz nutrologia, depois eu estudei medicina metabólica funcional, que é uma medicina fora do Brasil, tá? Que é totalmente diferente dessa medicina que a gente conhece. Eu digo aqui que seria a medicina integrativa porque tem essa visão maior do ser humano como um todo, né? E a cannabis medicinal. Porque o que acontece? Nós somos seres que estamos com todas as partes do nosso corpo interligadas. Então, se você bate o dedão do seu pé, a dor, ela se espalha pelo seu corpo. Você vai sentir praticamente todas as partes do seu corpo. Então, como é que você pode só olhar o pé? Você está entendendo? Se está espalhado por tudo, todas as terminações estão se falando, estão se comunicando, as células estão passando o tempo inteiro. Vai sair células de tudo quanto é lugar para poder, vamos dizer assim, fazer um processo, né, naquele local e tal, e melhorar a dor. Então, você está utilizando o seu corpo para tudo o tempo inteiro. Eu estou falando de metabolismo. Metabolismo é a base de tudo.
na nossa vida, entendeu? Então, quando você arruma o metabolismo de um paciente, você arruma a causa da patologia, do que ele tem. Então, não adianta você se prender aos diagnósticos que esse paciente tem. Se ele tem Parkinson, se ele tem Alzheimer, se ele tem fibromialgia, ótimo, você sabe o estado que ele está, os sintomas que ele está apresentando, mas você não está tratando a causa, você está tratando os sintomas dele, você está só remediando, vamos dizer assim, né, a doença que esse paciente tem. Quando você fala de tratar metabolicamente, você fala de dar condições do corpo se autocurar, ou seja, se auto-recuperar. Então você vai entender quais são as deficiências nutricionais, você vai entender quais são os excessos de metais que esse paciente tem, você vai entender as deficiências de vitamina, você vai entender neurotransmissor, você vai entender modulação hormonal, você vai entender o estilo de vida que esse paciente está levando, todos os fatores, ou seja, a epigenética que está levando esse paciente a desenvolver essa patologia. Então, a medicina ela deve se voltar para essa parte, que é a parte metabólica do paciente, e não mais só olhar o paciente como uma parte. É um sintoma que Exatamente. É um sintoma que tem um passageiro, né? Exatamente. Ele trata um sintoma, né? Essa é a nossa praia, né? No meu consultório, o primeiro passo é, desde o dedinho do pé até uma enxaqueca, até depressão, até câncer, tudo, a gente começa com limpeza do terreno biológico, né? Pela radiônica a gente começa a ver os metais, vírus, bactérias, protozoários, e começa a limpar o terreno. São 3, 4 meses só para limpar direito aquele terreno. E quando limpa o terreno, já grande parte dos sintomas já acaba cedendo, né? Alergia, problema do intestino irritável, cólica, estômago, etc. Tudo alimentação errada, né? Você tira alguns alimentos, como glúten, leite, etc. A gente faz os testes e aí começa a fazer um outro tipo de dieta, fazendo a detox, o paciente já melhora muito. Aí ajudar bastante a cannabis também, né? Porque com certeza. Com o terreno limpo, ela é muito mais eficiente. Com certeza, suplementado direitinho, é aquilo que eu te falei, você está dando condições, né, dessa comunicação ser mais efetiva, porque você tem os substratos para queimar tudo no seu corpo, né? Então potiliza muito mais o efeito. E a cannabis é excelente para reduzir o processo inflamatório, ela atua como anti-inflamatório maravilhoso. E praticamente a causa de todas as doenças do nosso corpo é um processo inflamatório, né? Começa com uma resistência insulínica, enfim, aí vai levando a obesidade, vai levando a outras questões do nosso próprio corpo, a doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. E quando a gente começa a atuar tirando esse processo inflamatório, que a cannabis ajuda por inibir células inflamatórias e aumentar as células que são pró-inflamatórias, entendeu? Então ela modula o processo inflamatório do nosso corpo, a gente tem excelentes respostas, ela já é muita coisa, né? Se você for avaliar. Sem dúvida. Bom, de uma certa maneira você já falou um pouco da sua história acadêmica, né? Você fez medicina, fez pediatria, depois para nutrologia, e aí já deu o salto para canabidioide, é isso? A medicina funcional, que é... A medicina funcional antes e depois, a cannabis medicinal. A cannabis medicinal, que foi feita nos Estados Unidos, né? A formação lá. Tem mais pergunta aqui do Raimundo. Eu não estou conseguindo abrir mais aqui. Ah, sim. A cannabis teria um bom uso no câncer? Sim. Cannabis tem um excelente uso no câncer. Por quê? Pacientes, vamos dizer, que estão fazendo quimioterapia, ela ameniza os sintomas, né, do choque da quimioterapia, estimula o apetite desse paciente, melhora o humor desse paciente, né, diminui as náuseas desse paciente. E no câncer em si, ela ajuda vamos dizer assim, ela atua na apoptose, na morte de células cancerígenas, tá? Então eu tenho alguns pacientes que tiveram uma regressão, pacientes que já estavam em estágio terminal de câncer, e a gente conseguiu reduzir, vamos dizer assim, Ai, Jesus, como é que é o nome? A expectativa? A expectativa não... A metástase desses pacientes, já estava com metástase espalhada por várias partes do corpo, a gente conseguiu reduzir essas metástases, praticamente ficar com um foco só da doença em si, do câncer, né? E pacientes que estão vivendo até hoje muito bem, assim, anos e anos, que estão com expectativa de vida de 6 meses. E pacientes que também sumiu
o tumor, desapareceu, não tem mais nada. Então, assim, a resposta é muito boa, só que volto a dizer, a cannabis não é tudo, é preciso um tratamento metabólico, né, para que a gente potencialize essas respostas do paciente, né, e assim, uma indicação do produto ideal para esse paciente, que nem todo mundo vai se dar bem com cannabis medicinal, e entender exatamente isso. Essa que você falou agora é uma coisa muito importante no meu modo de entender, porque as pessoas vêm também, chegam no consultório, é muito engraçado, porque elas querem fazer sessão da acupuntura e querem saber quantas sessões. Aí eu falo, não tenho a menor ideia. E ela começa a dar risada pensando que eu estou mentindo, mas é sério, eu não sei. Eu não sei, porque uma pessoa reage de uma maneira, você fez a restrição alimentar, a pessoa segue, é outra coisa, você faz a restrição alimentar, a pessoa não segue, é outra coisa, o metabolismo dela, às vezes tem trauma, que a gente trabalha com a terapia neural, ela está disposta a mexer naquele trauma. Ontem estava atendendo uma paciente que ela falou assim, eu fui no médico homeopata que nem você, viu? Foi que nem você. Eu falei, que nem eu o quê? Fala as coisas na lata, fala tudo na lata. E aí, a gente fala porque você percebe, você olha, então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, mas você percebe, você como médica, eu como terapeuta, a gente olha para a pessoa, pega no pulso, não sei o que, você fala, já sei que está ali, 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 ali. Né? Aí você pergunta, a pessoa fica, sai de lado e não sei o que, não quer tocar. Então, quer dizer, não dá, precisa conhecer, saber tratar e não dá para adivinhar os tratamentos. Com a cannabis deve ser a mesma coisa. Com certeza. E o paciente precisa estar disposto, né, a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Exatamente. Porque foram anos e anos trilhando num caminho de doença e da noite para o dia o paciente quer ficar sarado, curado, sem fazer nada. Né? Tomando exatamente. Uma bolinha qualquer, né? Então o paciente tem que estar disposto a mudar o estilo de vida, a mudar o conceito, mudar a percepção que ele tem sobre saúde, sobre alimentação, ressignificar a sua vida, a sua história com a alimentação, com as suas questões emocionais, né? Com o autocuidado, com o seu corpo. Isso é muito importante e seguir nesse caminho novo, que é o caminho da saúde, né? Com calma, devagar, porque não é nada da noite para o dia. Desse jeito. Desse jeito mesmo, desse jeito mesmo. Gostei da noite para o dia, exatamente. Eu gostaria que você falasse, doutora Ailane, alguns casos que você atendeu, que fala assim, puxa, eu tenho os casos, né, que você faz aquele negócio, tem um baita resultado na hora, alguma coisa assim, você fala, dá um bem-estar, né, você respira fundo e fala, nossa, né, como eu sou bom, né, entre aspas, né, você se sente realizado. Conta um caso desse pra gente. Deixa eu pensar qual, que tem vários, tanto, que é de quê? De qual patologia? Esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, câncer, depressão, ansiedade, toque, autismo. Eu acho que o autismo é uma grande barreira, né, para as pessoas tratarem, né? Porque o autista normalmente tem uma restrição alimentar muito interessante, porque o autista já tem dificuldades cerebrais, né, de conexões. E uma das coisas que você percebe muito isso é a alimentação restrita, né? Ela come arroz, batata e uma carne. Você dá uma salada, a pessoa não quer, você dá uma verdura, a pessoa não quer nada. Quer arroz, batata e bife. Né? É a restrição alimentar naquele momento para aquela pessoa, né? Para aquele menino, para aquela menina que desenvolveu, que já veio com esse, entre aspas, falha, né? Uma mudança genética importante. Como é que é o tratamento com a cannabis? Você muda a alimentação? Tudo. Tudo, né? Tudo. Mas eles aceitam? Então, no início é difícil. Eu falo para os pais, né, que a gente casa, literalmente, e que eles precisam ter muita força de vontade para poder fazer o tratamento, porque a criança vai espernear, a criança vai chorar, a criança vai ficar sem comer. São etapas que eu divido o tratamento dessa criança, né? Então eu peço vários exames, são muitos exames inicialmente, exames de metais, exames de minerais, exame de ácidos orgânicos, exames de sangue, hormônio, tudo. Peço muitos exames. E a partir daquilo dali eu entendo como aquele metabolismo tá, porque o autismo ele se expressa diferente em cada criança, tanto é que é um espectro, né? Cada um vai desenvolver, vamos dizer assim, funções diferentes, atividades diferentes, né? Reações diferentes dentro do espectro. E cada um é único. Não adianta o médico chegar com uma receita de gaveta e dizer que todos têm que tomar a mesma coisa, têm que fazer a mesma coisa, e não é assim. Então, em cima disso daí eu monto um mapa metabólico dessa criança, né? E a gente começa a ir pela questão da alimentação, pela questão do detox.
Depois a gente entra num processo de suplementação. Isso eu já pedi a cannabis, óbvio, né? Só que a gente sabe que demora um pouco para a cannabis poder chegar. E a gente ali vai indo de acordo com a necessidade de cada paciente. Quais são os benefícios? O que eu vejo com a cannabis e com o tratamento esse que eu te falei de detox, de limpeza, de suplementação que você coloca, porque eles têm deficiências de muitos nutrientes, de muitos minerais, de muitas vitaminas. Além disso, ele tem excesso de vários metais, então isso é importante, quelar esses metais, suplementar esses minerais, essas vitaminas, para poder ajudar esse paciente. E a cannabis, ela refaz essa conversa. O cérebro do autista, ele começa, por exemplo, a gente começa uma comunicação, a gente começa de uma região do cérebro e termina em outra parte. O autista, ele não consegue fazer esse término, por isso que às vezes tem deficiência na comunicação, né? Não consegue manter o olhar, empilha os objetos, porque as partes cerebrais deles não se comunicam direito. Entra aquela história que eu falei anteriormente, da terapia. Né? Então a gente tem o casal que está brigando o tempo inteiro e tem a pessoa que vai ajudar esse casal no meio. Isso é a cannabis. Quando a gente dá o CBD para esse paciente, ele vai aumentar a biodisponibilidade da anandamida, que é um endocannabinoide que a gente produz, tá? E essa anandamida vai se ligar a esses receptores cerebrais e vai fazer com que essa conversa termine, com que comece em um lado do cérebro e termine, vamos dizer assim, no outro lado do cérebro, tá? Ele vai agir na região do hipotálamo também, que é a região que controla e regula e modula o apetite. Ele vai modular os níveis de neurotransmissores, ou seja, de serotonina, de dopamina, vai regular glutamato e GABA no cérebro, que são os que fazem, vamos dizer assim, os desequilíbrios do cérebro, né? Um grita demais, o outro inibe, para a comunicação. Então ele vai entender qual é o momento que ele precisa ajustar essa comunicação, né? A gente funciona como uma ópera, vamos dizer assim. Tem o mestre que comanda todo aquilo dali, a sinfonia, vamos dizer assim, né? Então o sistema endocannabinoide é como se ele fosse esse mestre que está ali, o maestro, comandando toda a orquestra, entendeu? Bonita essa imagem. Então o tempo todo ele vai estar fazendo isso. Só que para ele fazer isso, a gente precisa ter esses endocannabinoides no nosso corpo, né? Se a gente tem pouco endocannabinoide, igual essa síndrome da deficiência clínica que eu falei, a gente não vai conseguir manter esse controle e não vai conseguir manter essa orquestra funcionando da maneira que ela deveria funcionar. Muito boas explicações. Você falou do hipotálamo. O hipotálamo também é a área que a gente utiliza para trabalhar com as emoções, né? Trabalhar com as emoções também. Você falou da serotonina, dopamina e etc. A Ruth Ferit fala: obrigado ao Dr. J.C. Baldan e à doutora Ailane Araújo. Assunto, como sempre, muito interessante e esclarecedor. Porque a gente brinca aqui, viu, doutora Ailane, que quem assistiu todos os salutes ganhava um título de pós-graduação, né? Mas ultimamente, com o nível dos entrevistados, agora virou mestrado. Agora é mestrado, né? Assistiu todos os programas, vai ter uma prova de 180 questões e tal. E pelo menos, né? 180 questões, mostrar que realmente sabe, a gente vai fazer esse diploma de mestrado. Então, um caso de câncer, por exemplo, que você tenha tratado com bom resultado, ou mesmo desse autista, você tem algum caso que você falou, peguei a pessoa dessa maneira? Tá, eu peguei uma criança que ela há 9 anos, esse é um caso bem interessante, ele foi diagnosticado com síndrome de William, epilepsia, fazia 40 crises por dia. Nossa. E autismo, né, em estado avançado, enfim. E aí ele chegou para mim com 9 anos, fazendo 20 crises por dia. Ele já estava em uso de CBD, tá? Só que o CBD que ele estava usando, a mãe falava, eu estou dando para ele o CBD, mas não estou tendo nenhum resultado, doutor. Ele continua do mesmo jeito. Ele chegou na cadeira de rodas, não tinha praticamente movimentação, não interagia, totalmente apático, uso de sonda nasogástrica, uso de fralda, paralisado. Uma criança que não tinha reação nenhuma. Que idade, doutora? 9 anos. 9 anos. E aí eu comecei essa parte toda do tratamento metabólico, né, metal, suplementação, cannabis medicinal. O que eu fiz com a cannabis? Aquela cannabis, aquele produto que ele estava utilizando não era o mais indicado para ele. Então eu substituí por um outro produto, tá? Ajustei a dose para essa criança, porque existe essa necessidade de ajuste de dose, cada um tem uma dose específica. E hoje, como ele está? Hoje ele já começou a dar os primeiros passos dele.
além de dar os primeiros passos dele, ele já consegue beijar a mãe, abraçar a mãe, ele brinca, ele desenha. Então hoje ele virou uma outra criança. É uma coisa assim que não tem preço, né? O que a gente vê de resposta para esse paciente, para essa família, qualidade de vida, é uma coisa assim fantástica, que não tem como medir. A gente sente super bem, né? Muito. E você só afinou a dose, pelo que eu entendi? Troquei o produto. Trocou? É, Ah, tá. ele estava usando um produto que era o CBD isolado, e aí eu dei para ele um full espectro com doses baixíssimas de THC, porque o THC não é muito indicado para criança, tá? Até mais ou menos os 14, 18 anos de vida dela. Por quê? Estudos mostram que o THC em altas doses atrapalha o processo cognitivo dessa criança no futuro. Então, às vezes, ao invés de melhorar, você acaba prejudicando, entendeu? Então, algumas crianças se beneficiam, outras não, mas os estudos mostram isso. Então, precisa ter muito critério e cuidado na hora de entrar com THC para criança. Hoje a gente tem no mercado o Broad Spectrum, que ele tem todos os compostos da planta, menos o THC, vamos dizer assim, né, que são os fitocannabinoides, os flavonoides, os terpenos, mas não tem o THC, que é muito indicado para tratamento de autismo, né, de crianças autistas, vamos dizer assim. Muito bom, e a tua experiência, né, que diz, precisa afinar essa música aqui, ó, corda mi, bim, precisa dar uma afinada aqui, puxa lá. E é isso que eu acho que é um trabalho nosso, muito isso, né? Com certeza. A beleza do trabalho do atendimento, quer dizer, as pessoas querem, lógico, né? As pessoas chegam lá com a expectativa que vão sair curadas e tal. E eu falo claramente, olha, é um processo, é um trabalho de modificação e etc. Aí mexe com crença, mexe com trauma, a terapia neural, né? Ontem mesmo eu falei, olha, tem que fazer terapia neural, né? Mas aí ele tinha um compromisso, tem a reunião de trabalho, eu falei, acho melhor não mexer. Por quê? Porque se vem um trauma mesmo, todas aquelas questões do trauma aparecem, elas vêm à superfície. E a pessoa fica chorosa, fica deprimida, fica triste. Pode acontecer isso e também não pode acontecer nada, ela pode ficar eufórica. Né? Mas tem esse risco e eu tenho que explicar para o paciente. Olha, tem o risco, porcentagem, sei lá de quanto, né? De entrar o sintoma principal da origem de todos os problemas que fez aquele trauma lá atrás vem à tona. É importante tratar, né? Com certeza. Agora, só para mais um paciente, uma paciente de câncer, que você falou para falar do câncer. Então, é uma paciente minha que foi diagnosticada câncer de mama, depois ela teve metástase para fígado, para osso, tá? E já estava em estágio terminal, sem comer, magra, já bem debilitada, o fígado já bem bombado mesmo, ruim, as enzimas todas alteradas, enfim. E a gente iniciou o tratamento, todo o trabalho que eu falei para vocês, porque eu não trato só com cannabis. Se a pessoa for lá no consultório querer só receita para tratar com cannabis, eu falo até nem para ir. Porque eu não sou médica de ficar dando receita e eu acompanho o paciente. Então, após 3 meses de tratamento, ela teve uma redução, a metástase do fígado tinha sumido, tá? Com 4 meses ela já não estava mais para osso, por incrível que pareça. Hoje ela tem ainda o foco da mama, entendeu? Bem pouquinho e vive super bem, tá ótima fazendo controle maravilhosamente bem. Isso já tem 2 anos. Eu vou pedir parabéns, viu, doutora? Parabéns. Porque não, obrigada. Assim, eu tive tratamento já com pessoas de câncer ósseo, né? Câncer de osso. E é muito difícil, muito. Né? A gente fui eu e um outro oncologista bastante famoso que tratamos dela, mas não conseguimos, não conseguims. É um milagre mesmo. 2 minutos para a gente encerrar o nosso programa. Eu agradeço a presença aqui, arroba Instagram é @baldan.acupuntura, esse Salutos e o outro nos 2 canais do YouTube, o João Carlos Baldan, além de agulhas. Vamos lá, Mohamed, WhatsApp para falar comigo, dúvidas, sugestões, marcar consulta comigo, 977192266. Próximo, loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, o site pode pular, JC Baldan, isso aí mesmo, é o curso do Instituto do Fernanda Bem. Fala o meu querido Alexandre Távola e a Fernanda Bem, que geralmente eles vêm aqui no nosso programa, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Para a informação sobre o próximo curso EAD, é os 95687, não faz isso que você me derruba no ar, isso. 95687, você é meu amigo ou inimigo? 95687-5835.
É isso mesmo? Deixa eu pôr meu óculos. É, isso? 95687-5835. É porque é longe, isso aqui é óculos para longe, sim, tá? isso. É isso mesmo, né? 95687-5835 e o fixo 3904-9832, institutofernandaben@gmail.com. Fala com a gracinha da Lauren, que ela realmente é uma gracinha. Acabaram, né, os GCs? Você colocou os da doutora, não? O contato e tudo? Então tá bom. Doutora, muito obrigado pela sua Obrigada presença. a Eu sei que você. tua agenda é muito cheia, a gente estava querendo fazer a entrevista já há algum tempo, né? Mas para agendar e ter... Eu sei que você fez um certo esforço para estar presente aqui com a gente, pelo qual eu agradeço, viu? Muito obrigado. Super te agradeço pelo convite, foi um prazer novamente estar aqui com você, estar aqui com os telespectadores. Muito obrigada a todos. Espero que eu possa ter ajudado, né, a levar um pouquinho mais de consciência sobre esse assunto e quebrar alguns preconceitos e paradigmas e assim poder ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Tá certo, eu agradeço Obrigada. muito a sua presença, viu? Obrigada Muito mesmo. obrigado. A semana que vem é a Elisete Kaffer, é isso? A Raíssa estava falando, Elisete Kaffer. Vamos falar sobre nutrição, obviamente, a questão de radiônica, de física quântica, é uma pessoa que eu estou querendo entrevistar há bastante tempo. E a Raíssa conseguiu essa entrevista, porque a gente tem várias ocupações, né? Então a gente coloca, tem duas estagiárias, a Raíssa e a Cauani, que estão trabalhando bastante lá, começaram essa semana aqui, estão rebolando para tudo quanto é lado, eu fico, como é que tá e tal, não sei o quê, mas por conta disso até a agenda já tá, do Salutes já está muito melhor do que quando eu fazia, né, obviamente, muito melhor. Então eu desejo a todos um ótimo final de semana, uma boa semana até a próxima sexta-feira, quando teremos o prazer então de receber Elisete Kaffer, tá bom? Boa semana a todos, obrigado pela audiência e até.